Houve uma reação popular, que foi a eleição de Lula e de Dilma. Tá? Foi realmente uma reação, dizendo, não, não é isso, nós queremos manter a Constituição com os direitos. Só que nenhum, nem outra, tocaram no ponto-chave da dívida pública brasileira. E a dívida só fez crescer. A gente sabe disso, mas faz de conta que não sabe. Se vocês fizerem um cálculo, o que o Brasil pagou de juros da dívida do ano passado foram 500 bilhões de reais. Um economista me ensinou a diferença entre milhão e bilhão. Para você contar de 1 até 1 milhão, você leva 12 dias. Para você contar de 1 até 1 bilhão, você leva 35 anos. A dívida são 500 bilhões. A gente não faz ideia disso, né? Eu mal sei o que é 1 milhão, porque né? Mais ou menos eu posso imaginar. 1 bilhão para mim, 1, 2, 3, 4 ou 5 é a mesma coisa. Então a gente pode dividir isso. Se a gente faz de conta que não foi 500, mas foi 480 bilhões, e divide por mês, já dá 40 bilhões por mês. O que é isso? Não sei. Então, vamos por dia. 40 dividido por 30, nós vamos ter, né, 1,2. Né? Não, é 4,30. É 120 milhões por dia. Ainda é muito. Então, vamos por hora. 120 dividido por hora, agora sim. Vai dar 500 mil reais, não é isso? Que é 500 mil ou eu estou errando um zero? Hã? O fato é que, enquanto eu falo aqui meia hora, né, o Brasil gastou milhões e milhões de reais. Que vai para quem? Para uma minoria de privilegiado que não tem o que fazer e que põe o seu dinheiro no banco para cobrar juro do Brasil. E que segura no Banco Central, que o Banco Central vai continuar mantendo a taxa de juros em 14,75%. Porque dizem isso é importante para combater a inflação. Pode ser importante para combater a inflação, mas mais importante ainda é que ele alimenta a conta de quem é muito rico. Nem Lula, nem Dilma mexeram nisso. O movimento popular também foi incapaz de mudar essa política macroeconômica. E hoje tem menos meios de expressão para se impor. Ou seja, as classes dominantes estão abandonando os direitos sociais. O governo Temer é um governo de fato para se temer. E o que vem de corte de direito social, a pretexto de resolver o problema de desequilíbrio fiscal, porque ele não vai mexer na dívida, então vai mexer em quem? Em quem não reclama. Pobre apanha sem reclamar. Então vamos tirar dos pobres. Então, as classes sociais abandonaram os direitos sociais e agora vão suprimir mais direitos das classes subalternas. Ou seja, o que nós prevemos agora é o acirramento dessa luta de classes. A pequenina, mas forte classe de proprietária de empresas, de terra e tudo mais, controlando quase absolutamente a grande massa da população brasileira, que está agora sem saber como protestar. Reação popular é possível. Aqui, eu vou só levantar o problema. Eu acho que nós temos que estudar, o desafio para nós, cientistas políticos, os cientistas sociais, estudar as manifestações de 2013. Elas expressam um protesto de setores incluídos no mercado de consumo, mas sem cidadania, principalmente a juventude. O protesto não foi atingido, a insatisfação cresceu. O problema é que o pessoal protesta, mas não quer saber nem de partidos políticos, nem de eleições. Ora, a maneira que a gente inventou e que a gente tem no Brasil para mexer com as definições de políticas
que são feitas pelos órgãos do Estado é através de partido político. Se você protesta, mas diz, eu não quero fazer com partido político, vai fazer por que meio? Quais são os meios que poderão canalizar a ação política? Inventar novos partidos? Refundar os antigos? Buscar novos meios? Aqui o grande problema. É um grande problema que nós temos pela frente. A juventude, principalmente, está protestando e está insatisfeita, mas não quer canalizar o seu protesto pelos meios políticos institucionais. E não criou outro, pelo menos até agora. Agora vamos à novidade. Terceiro ponto. Vocês veem que eu não estou trazendo boas notícias, né? A tecnociência nos embalou um grande sonho. É que nós podemos tudo por meio da tecnologia e da ciência. Se você duvida, pense em Dubai. Aquela cidade lá no deserto, e você pode fazer esqui na neve dentro de um shopping center. E no deserto, você pode fazer isso. Você tem de tudo em Dubai. Tendo dinheiro, se pode tudo. Ora, como o mundo tem muito dinheiro, como as empresas têm muito dinheiro, elas acreditam que podem tudo. Só recentemente, começamos a pensar no fator ambiental. Ou seja, se tem aqui alguma novidade, eu vou trazer essa hipótese. Esse ciclo econômico de acumulação que eu falei no início, talvez não se resolva como todos os outros. Ou seja, não vai ter uma guerra com destruição criativa e um novo ciclo de acumulação. Por quê? Porque essa crise atual poderá esgotar esse modo de produção e consumo capitalista. A lógica do capital, ela requer o crescimento do capital. Tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer. É como a bicicleta, só se equilibra em movimento, só se equilibra andando. Se não tiver crescimento, o capitalismo não funciona. E nesses 500 anos, o crescimento da riqueza no mundo foi enorme. Estima-se hoje que seja pelo menos 73, agora é mais, trilhões e de dólares, porque é do mundo todo. Agora vocês imaginam, a população mundial está aí por volta de 7 bilhões de pessoas, 7,1, 7,2, vamos por 7,3. Aqui a conta fica bem fácil. Se dividisse o valor da produção pela população mundial, cada ser humano nesse planeta, criança, jovem, adulto, velho, idoso, doente, trabalhador, não trabalhador, teria uma renda anual per capita de 10 mil dólares. 10 mil dólares hoje seriam 36 mil reais. Aqui a gente divide por 12, 3 mil reais por mês, para cada pessoa do mundo. Não é só para nós aqui, não, do mundo. Aqueles milhões de indianos que morrem de fome, aqueles africanos que não têm nada, se tivesse a divisão igualitária, cada pessoa teria 3 mil reais por mês. Uma família de 4 pessoas teria 12 mil por mês. Isso sem crescer nada, só mantendo a produção do jeito que está. Isso é para a gente fazer ideia, não só de que o problema do mundo não é o crescimento, e sim a partilha, e também para a gente fazer ideia da riqueza que já se produziu. Então, ela é produzida à medida em que novos espaços são conquistados. Daí o avanço sobre o Cerrado, daí o avanço sobre a Amazônia. E agora o problema da contradição. É que, como é que pode a economia crescer sem limite numa terra que não cresce? Nosso planeta é o mesmo há desde 5 ou 6 bilhões de anos, talvez. Mudou muito, mas ele não cresce. Ele não aumenta.
ele fica do mesmo tamanho. A Terra é generosa, é uma mãe generosa, mas ela é muito menos rica do que pensam os filhos. Eu sempre penso nos casos de mães que dão tudo o que tem para os filhos, tá? Porque são generosas, não porque são ricos. E os filhos mimados exploram, até a mulher morrer exaurida. E aí eles vão descobrir, a mamãe afinal não tinha tanto dinheiro quanto a gente pensava. Então, é a insensatez nossa, da nossa espécie, esse nosso modo de produção. Extrair, transformar, consumir, descartar. Extraímos muito da terra e devolvemos cada vez mais lixo. Ou seja, a tecnociência não quer nem saber disso. Ela despreza os limites ambientais. E ela vai devorando essas matérias-primas do planeta. Tá? Quando se fala, por exemplo, agora com o aquecimento global, a calota de gelo no círculo polar ártico diminuiu. Pessoal, opa, grande, vai ser possível explorar petróleo no fundo do Oceano Ártico. Porque acaba o gelo, nós vamos poder pegar petróleo lá. Oba, agora o navio vai da Europa para a China em poucos dias. Que beleza! Né? E eles não estão preocupados se vai exaurir ou não, se isso vai piorar ou não. O negócio aqui vai dar mais lucro. Então, vai se transformando tudo em objeto de compra e venda até o esgotamento dos recursos do planeta. Esse é o problema que vem aqui pela nossa frente. Uma crise ambiental e social. O século XX, como eu disse, trouxe uma prosperidade nunca vista. Mas eu estou trabalhando com a hipótese que 2014 foi o primeiro ano da crise ambiental. Ela agora vai se agravando daqui em diante. Eu peguei 2014 porque o aquecimento global chegou a 1 grau centígrado. Né? Chegou a 1 grau centígrado. E os cientistas dizem, até 2 no máximo a gente aguenta. Mais que isso não aguenta mesmo. Já chegou lá. E tudo indica que o aquecimento do global vai chegar a 2 graus centígrados antes de 2050. Vocês vão dizer, mas a Conferência de Paris, o pessoal não foi um apoio, todo mundo? Foi. Mas compromisso concreto mesmo, ninguém tirou. Eu digo brincando, se o pessoal tivesse medo de aquecimento global, já tinha proibido corrida de automóvel. Corrida de Fórmula 1, corrida de Fórmula 20. Queima gasolina de primeira qualidade aos montes para dar 50 voltas no mesmo lugar. E não ia a lugar nenhum. Apenas se divertir esquentando mais o planeta. Então, enquanto não for proibida a corrida de Fórmula 1, Fórmula Indy, moto e tudo mais, é porque os grandes do mundo não estão acreditando em aquecimento global. Então, eu imagino agora o que vai acontecer entre 2016 e 2050, mais cedo ou mais tarde. No verão quente, escassez de água, de eletricidade e de alimentos. O que acontecerá, por exemplo, em São Paulo ou outras grandes cidades? Pouca eletricidade, pouca água e pouco alimentos. Vocês vão imaginar que o Estado vai se organizar para racionar a distribuição de água, alimentos, eletricidade, para que todos tenham igual acesso a esses bens? Ou vai deixar que os mais ricos comprem e os mais pobres morram? Só que os mais pobres, antes de morrer, vão protestar. E o Estado, então, vai usar a lei antiterrorismo para combater esses protestos populares. Ou seja, provavelmente nós vamos para uma catástrofe, nas cidades principalmente, e essa catástrofe vai ser ecológica e social. Tem alternativa? Tem.
nós podemos inventar um outro modo de produção e de consumo. Uma vez eu falava isso daí, uns 5 anos atrás, e uma jovem me dizia, mas, Pedro, você acha que vai dar tempo? Falei, mas é claro, antes a gente não tinha consciência disso, agora a gente tem consciência, a consciência está aumentando, até as criancinhas não jogam mais lixo fora do lugar, está todo mundo não usamos copo plástico, exceto quando fazemos palestra, não, eu esqueci ali, por isso precisei disso aqui e tal. Aí quando eu falei do crescimento da consciência, todo mundo, ela disse, você tem toda a razão, mas não vai dar tempo. Infelizmente ela tem razão, não vai dar tempo. Não vai dar tempo da gente inventar um outro modo de produzir e de consumir antes dessa grande crise. Mas o importante não é saber se já dá para reverter. O mais importante é começar a fazer experiências, porque pelo menos na hora da crise, ou na pior das hipóteses, quem sobreviver à crise já vai ter alguma experiência sobre a qual se apoiar para reconstruir essa sociabilidade humana. O pior seria a inação, a gente, por descrença na humanidade, dizer, não tem, é nada, vamos esperar de braços cruzados, já que é para morrer, vamos esperar de braços cruzados. Isso seria o pior. Tá? Então, nós não temos ainda, eu não vejo no mundo uma estratégia capaz, eficaz, para enfrentar e superar essa crise. Né? Agora, tem experiências. Aqui eu apenas elenco, as experiências, as 3, que eu acho muito simpáticas. Os direitos da terra, ou seja, é uma mudança na concepção. Tá? E o nosso Papa Francisco está nos ajudando muito nisso. Tá? Terra como casa comum, a terra tem direito, ela tem direito de ser, é um ser vivo e tem direito de viver. Não podemos ofender o direito da terra. Ela não é um depósito de recursos, ela é mãe de todas as espécies vivas. Então, uma mudança de pensamento, uma mudança de concepção, uma mudança de paradigma, como a gente diz, é importantíssimo para reconhecer os direitos da terra. Outro, o bem viver, que é uma ideia que vem dos povos andinos, que diante do fracasso do capitalismo neoliberal, disseram, olha, vamos desistir dessas teorias que vieram da Europa e vamos voltar à sabedoria dos nossos ancestrais. O que eles têm para nos ensinar? O que tem nessa sabedoria? Então, a partir dela, buscar uma proposta de uma nova ordem. E a outra são experiências que já se fazem aqui no Brasil, por exemplo, muitas, de economia solidária. Só que, atualmente, a economia solidária é uma política social, ou seja, uma maneira de interferir para pessoas que perderam o emprego, que estão sem trabalho, que estão numa situação muito difícil. Agora, se a gente imagina a economia solidária como a economia, que todos da economia fôssemos solidários. Isso significa, por exemplo, que o dinheiro não se transforma em capital. Dinheiro é simplesmente um meio de troca e não um capital que dá lucro. Essa é a base da economia solidária. Na economia solidária não tem juros. O dinheiro apenas ajuda a moeda da economia solidária a favor de facilitar a troca de produtos. Então, existem pistas. E agora, o quarto ponto. Essa é a novidade. A novidade, eu devo dizer, porque eu fiquei muito incomodado no dia 17 de abril, dia 18, eu estava com a cabeça quente. Aquela invocação do santo nome de Deus e da família para votar a favor do golpe, eu disse, é muito triste. Religião e família é justificativa para voto político. Por quê? A religião ocupa o espaço deixado pelos partidos políticos. Nossos partidos políticos perdem o seu conteúdo ideológico
E a religião ganha conteúdo ideológico. A religião passou a ser a ideologia conservadora, a ideologia da ordem. A religião passou a ser o sistema que justifica a ordem estabelecida. E a gente pode dizer, diante do risco, e havia realmente, de subversão da ordem econômica, pouca. Da ordem social, né? Política de cotas e outras políticas que o PT estava fazendo, que estavam mudando um pouquinho a ordem social. E da ordem familiar, por exemplo, reconhecendo a união homoafetiva e outras novidades por aí, foi invocado o nome de Deus como patrono do voto parlamentar. Ora, votar em nome de Deus é usar o nome de Deus para justificar, não é em vão, não, não é em vão, por alguma coisa muito séria, é usar o nome de Deus para justificar, essa ordem está aqui e nela ninguém pode mexer. Essa é a ordem desejada por Deus. Isso é um desafio à laicidade constitucional do Estado brasileiro. Eu entrei no Google, porque eu ouvi uma fala disso que eu não sabia. Existe uma frente parlamentar mista católico-romana no Congresso. E eu fui lá ver, e essa frente parlamentar, o deputado que é presidente dessa frente, tomou posse durante uma missa na CNBB, e entre as suas declarações, ele declara essa pérola. Tá? A lei de Deus, a lei dos homens, que é a Constituição, tem que ser subordinada à lei de Deus, que é a Bíblia. Isso daí ia acabar com a ordem constitucional brasileira. Eu não vou entrar nesse tema, que é um tema grave, que é um tema sério. Mas um desafio agora eu vou falar como leigo, falando para vocês, leigas e leigos. Quem acredita, como eu, num Deus que não legitima a desigualdade social, o que nós podemos fazer agora? Quem acredita que Deus é realmente o Deus da ordem? Essa ordem é desigual, mas Deus já quis que ele fizesse isso, como dizem os conservadores, os dedos da mão não são iguais, Deus já criou mesmo branco e preto, homem e mulher, já desigual, é para mesmo o homem é o cabeça do casal e a mulher tem que obedecer isso. Bom, quem pensa assim de Deus não terá se sentido muito ofendido com aquele espetáculo deprimente do Congresso. Mas quem imagina que Deus é contra as desigualdades sociais, está num problema agora. Por quê? E aqui eu vou fazer a minha homenagem ao Hélio Amorim, usando a expressão que ele usou, tá? Uns 2 anos atrás. As comunidades cristãs ofendidas por essa manipulação política do nome de Deus ficaram em estrepitoso silêncio. Até agora, ninguém falou que o nome, ninguém falou, nenhuma autoridade religiosa importante falou que o nome de Deus foi ofendido. Aconteceu, não? Vamos ficar quietinho. Para que nós vamos mexer nesse formigueiro? E acho que aí nós temos uma questão séria, não? A imagem de Deus que passa para a sociedade agora, Deus é o Deus defensor da ordem. Aquele que a gente ouvia falar quando eu era criança, com aquele olhão enorme, dentro de um triângulo, vendo os pecadinhos que você fazia ali no banheiro até, ele estava te pegando por aqui para pegar e te jogar no inferno. Essa é a imagem que foi passada pela televisão, ao vivo, para todo o Brasil. Não adianta a gente na catequese dizer, Deus não é isso, não. Porque isso é o que passou publicamente. E aqui eu trago um problema que é político e religioso. Porque na América Latina, a fé cristã espera quem assume essas causas populares. Aconteceu aqui uma coisa muito importante. A teologia do político se transformou em teologia da libertação.
É uma mudança na teologia. Tá? Agora, está ressurgindo uma outra teologia, uma teologia antiga, anterior ao Concílio Vaticano II, que é a teologia de união entre igreja e Estado em defesa da ordem social. Brasil, início do século XX, quem conhece um pouquinho de história do Brasil, a grande revista do Centro Social se chamava A Ordem. Tá. Aqui pertinho, no Recife, né, o hino do Congresso Nacional, né, era que falava da Catedral de Fé, crê em ti, hóstia sagrada, quem não crê, brasileiro não é. Quer dizer, é a Igreja Católica que põe a ordem no Brasil. Essa teologia que a gente pensava já ter superado, ressurgiu agora e com força. Qual é o temor que eu estou vendo se desenhar no horizonte? Um regime político orientado pelo fundamentalismo bíblico. Em vez de se orientar pela Constituição, vamos nos orientar pela Bíblia, tal como eu, ou o meu pastor, ou o meu bispo, lê essa Bíblia. E aí é sério. Mas não são poucos os dirigentes evangélicos e católicos que são simpáticos a essa ideia, embora o Papa Francisco claramente não seja. Mas acho que aqui nós temos que estar atentos, né, a um fato teológico e político novo, que é esse fundamentalismo bíblico. Então, diante disso, eu termino, né, com a conclusão, dizendo que nós temos que repensar agora a questão da espiritualidade. A espiritualidade política. Acho que, por um lado, a gente tem o direito de pedir, como os leigos, leigas, aos nossos bispos que retomem a coragem profética de seus intercessores e desfaçam essa imagem de Deus a serviço de um sistema político-econômico que oprime os pobres. Acho que a gente tem direito de pedir isso. Tá? Se eles vão atender ou não o nosso pedido, é um problema deles. Mas acho que a gente deve, de alguma maneira, tá, seja nas dioceses, ou no Conselho de Leigos, alguma maneira, por favor, faça um pronunciamento aí. Tá? Agora, cabe a nós desenvolver uma espiritualidade política libertadora. Eu digo, o que é uma espiritualidade política? A espiritualidade terrenal. Ou seja, viver essa espiritualidade cristã na terra. Assim como existe uma espiritualidade familiar, uma espiritualidade ecológica, a espiritualidade do cuidado. Madre Teresa de Calcutá viveu a espiritualidade do cuidado. Ela não estava cuidando de salvar as almas do pessoal, não. Era cuidar do pessoal que estava morrendo. Assim também, e que é diferente das espiritualidades mais celestiais, como a espiritualidade sacramental, penitencial, devocional, bíblica, nós podemos ter essa espiritualidade política, porque ela é importante para animar as lutas pela justiça, pela paz e pela vida da casa comum da humanidade e de todas as espécies vivas. Então, eu termino. No atual cenário de guerra, a espiritualidade política espera uma humanidade integrada na grande comunidade de vida do planeta e construindo aquela desejada, almejada paz mundial. O desafio não é pequeno. A coisa não está fácil, de jeito nenhum. Mas nós temos uma vantagem, nós cristãos e cristãs. Temos fé num Deus que se revelou como aquele que caminha na história ao lado de quem clama por justiça e pela paz. Deus está do lado de quem clama pela justiça e pela paz. E não acredito, sei que tem muita gente que acredita, que Deus não é só aquele triângulo olhudo que fica defendendo a ordem estabelecida e que foi tão invocado naquela noite no Congresso. Com isso, termino meus desafios. Vocês têm agora tempo que quiserem para falar, desde que seja dentro de 3 minutos, não é isso? Obrigado.